Daí pessoal, tudo bom? Aí ó, chegou o grande dia, mostrar para vocês como que ficou o novo cilindro Big Block Ultra Head. O fato de eu estar falando Big Block Ultra Head não é porque eu preciso falar para vocês que esse aqui é da Ultra Head, esse é o único. Eu criei esse produto. Todos os outros cilindros aí, para quem está assistindo a primeira vez aqui os meus vídeos, eu vou estar falando de Big Block e o pessoal de repente, alguém ou você já assistiu um vídeo, ouviu comentar de um Big Block de um outro fabricante. Aqueles lá são a cópia, esse aqui é o original. Vou poder apresentar para vocês, então eu vou começar pelo Big Block 1 e eu vou mostrar para vocês o que as diferenças vocês vão poder assistir para quem não conhece o outro cilindro. No meu canal tem mais vídeos sobre os outros cilindros e vocês vão poder evidenciar lá as diferenças. Vamos lá, para quem já conhece, o Big Block 1, ele é bem parecido, né, com o outro, porque eu estou mantendo a essência do negócio, né? Ele tem que ser parecido com o da Honda. É um cilindro original modificado, né? Que é para colocar lá no motor e parecer que o motor só ficou maior, né? Ficou mais forte, ficou mais robusto. Então, para quem já conhecia, vamos lá nas diferenças, né? Começando aqui pelo alojamento da corrente de comando. Ainda tem basicamente o mesmo formato. Aqui no alojamento do acionador da corrente, ele tem aquele furo interno lá, ó, que não existia antes. Para que serve aquele furinho ali? Através dos meus clientes e amigos, me passaram que existia uma dificuldade dessa cabecinha aqui, tanto no modelo original, né? Isso aqui é uma parte do acionador da corrente de comando que entra lá dentro. E daí, devido a reclamações e sugestões, eu fiz aquele furo para melhor alojar com folga de trabalho, sem risco de prender e sem necessidade de ajuste do preparador e do mecânico, né? Então, tanto o original quanto o paralelo, na extensão de comprimento e largura, tem espaço de sobra agora para o tensor da corrente de comando trabalhar sem necessidade de ajuste, que um cliente reclamou que sempre precisava fazer algum tipo de ajuste para que desse certo. Agora não precisa mais, tá? Então eu sempre aceito opiniões, dicas, penso sobre o assunto e no caso esse aqui era bem fácil de colocar em prática e já está funcionando, né? Outra coisa que relativa a essa parte é o encaixe da corrente de comando. Olha só como ficou show ali, ó. Limpinho, o desenho bem definido, na posição correta, alinhamento e centragem correta. Então essa é uma das principais características da mudança, né? Aperfeiçoamento, mais precisão. Outra coisa que se pode ver bem facilmente aqui para quem já conheceu o produto, o desenho do contorno da face de junção com o cabeçote, né? Então ele já sai um desenho já bem definido, né? Um desenho igual ao original, porém com a adição de material nas partes que eram necessárias, né? Então já sai bem retinho. Na parte da aleta, o que aconteceu? Ele tinha um enchimento na parte interna do cilindro, para quem conhecia, ele era plano, né? Tinha a mesma profundidade desde o canto do cilindro, no centro, até a outra ponta. Agora ele tem um formato cilíndrico, que é o mais simples, né? A mesma quantidade de material contornando a camisa do cilindro. Uma coisa bem simples, básica, essencial, e é isso que eu acredito que o Big Block é bom e faz ele ser bonito, é essa simplicidade que ele tem. Aqui a gente pode ver também que ficou bem redondinho, parece aquele, como o pessoal fala, né, o cilindro da Honda encopado. O pessoal abria e colocava um tubo de alumínio para depois encamisar, né, para que não ficasse a camisa de cilindro exposta através das aletas. Então foi desenhado ele para ficar dessa forma. E aí ele tem material somente onde é necessário, né, na quantidade igual. Em todas as regiões do cilindro tem material ao redor da camisa. Então a gente teve uma redução de material significativa em todas as partes
que ficam nos cantos, né, próximo ao prisioneiro. Teve uma redução de material que faz uma peça bem mais leve, né, e a aleta ficou bem mais profunda, porque o Big Block não precisa de muito material, né. Então o que aconteceu aqui? Aumentou o arrefecimento do motor, né? Refrigeração seria um termo apropriado para outros tipos de coisa, né? Mas como é a ar, é um arrefecimento. Então o arrefecimento do motor melhorou bastante por causa disso, né? Reduziu o peso, a aparência ficou show de bola, a lateral que basicamente não mudou nada, né? Só aspecto mesmo de acabamento. Então aqui são as principais. Posso mostrar para vocês aqui em cima também, com a juntinha original Honda. Eu vou alinhar aqui, vocês consigam ver legal. Tá bom assim. A quantidade de material ao redor ficou bem distribuído. O outro cilindro mais antigo tinha algumas partes que eram irregulares, então ficava com mais material na frente do que atrás. Aqui a gente pode perceber que a largura é a mesma do original, a junta cabe certinho. E na parte de baixo, ele ficou um pouquinho maior, também melhorando lá a questão da vedação de cilindro com bloco. Dá para perceber que tem uma quantidade de material a mais ali, ó, questão de 1 milímetro, 1,5 milímetro. Nessa parte aqui também um rapaz, amigo meu também lá de São Paulo, acredito que seja, me comentou que também se tivesse mais material um pouco nessa parte aqui para facilitar a fabricação do canal de lubrificação depois do acerto da altura, seria mais vantajoso também. Aí eu corrigi isso aí, então todo ele ganhou um pouquinho mais de material no tamanho da caixa ao todo, né? Então todo ele está um pouquinho mais largo, sobra um pouquinho de material para cada lado. E a centragem do furo ficou bem melhor. Antes era 68, agora passou para 72 milímetros, né? Poupando o trabalho e aumentando a rapidez e praticidade do serviço na hora de quem compra ele bruto, terminar de fazer o trabalho e de encamisamento e preparação do motor e de logo já montar, né? Então ficou bem mais fácil. E a gente também tem o Big Block 2. Ele é um pouquinho diferente, em alguns aspectos ele é idêntico, como na altura, né? Esse lote saiu com uma média de 83,5 milímetros, mas eu já fiz algumas correções para ele conseguir chegar a 84 ou 84,5 vai ficar a média. Esse aqui é o modelo 2, ele não tem um ressalto aqui dentro também para contornar a camisa, porque não tem necessidade nesse tamanho aqui. Eu deixei o modelo 2, antigamente ele comportava até 90 milímetros, então eu criei um outro modelo que eu vou mostrar para vocês logo, que é o Big Block 3, né? Então assim, para ficar prático também, da montagem de tamanho médio, né? Que isso aqui já seria grande, né? De pistão 70 até 80, mas para mim é pequeno, né? O pessoal também está abusando na cilindrada, então a gente já pode botar o nome daquele lá de pequeno, esse aqui de médio. Então até um pistão 85 você faz uma montagem bem tranquila aqui. Essa camisa aqui, deixa eu ver essa aqui não. Essa aqui tem 96 milímetros externo, esse pedacinho, essa argola aqui. 96, ó. E sobra um pouquinho de material nesse canto aqui. Então fica com uma montagem segura até uma camisa de 96. Depois disso se torna crítico. E para sobrar resistência, aí eu aconselho usar aqui no máximo uma camisa de 95 milímetros, para que não fique forçando a tensão de montagem numa área muito fina, né, com pouco material. Outra coisa bem legal que mudou, na questão de material sobressalente na estrutura do cilindro. Se nota aqui uma boa largura de material, caso vá ser aberto próximo ao prisioneiro, essa parte aqui, essa região do cilindro é a mais frágil. Então tem mais material na parte de fora do prisioneiro para que o corpo do cilindro não se rompa, como poderia acontecer em algumas vezes em casos específicos,
para montagens extremas já aconteceu. Então é um problema que já foi sanado também. E como ele não tem aquele ressalto aqui, facilita a montagem para motores de médio tamanho, né? Médio porte, média cilindrada. O desenho, o aspecto dele de acabamento, ficou bem próximo do cilindro da Honda, aquele que é da moto injetada, que ele tem mais aletas de refrigeração que vem próximo aqui o acionador, né? E ele segue o mesmo princípio de design, né, de projeto do outro, só que com mais material, né? Aqui a aleta fica com 1 milímetro e pouco. Aqui não sobrou nem espaço para aquela aletinha que vem de cima ali, então aqui ela some. Ela foi engolida pela adição de material, né? Aqui é a mesma coisa, a gente logo percebe o formato cilíndrico no fundo das aletas, mas ainda assim, olha que interessante, esse cilindro que é um cilindro que acidentou no torno, e eu guardei ele aqui, ó. Esse aqui era o Big Block 2 antigo, olha como a aleta dele era bem mais baixinha, né? Bem mais raso ali, ó. E aqui a gente, mesmo assim no Big Block 2, mantendo um material de estrutura suficiente, ainda tem mais refrigeração do que aquele, então a gente ganhou mais arrefecimento, né? E o desenho bem acabado também. Esse lado aqui também não muda nada. E aqui dá para ver legal o contorno dele, ó. Bastante material de sobra. Contorno bem linear, sem ondulações, né? Uma coisa que foi projetada e executada na máquina, né? Esse cilindro antigo, Big Block, foi modelado artesanalmente. Então ele não tem um desenho muito artificial, né? Ele é bem com formas bem suaves. Olha só. E é nessa região que ele era bem frágil. Então aqui, nesse exemplo, como eu estava comentando ali, ó, ele já não tem a estrutura do cilindro e a resistência nessa região fica só nessa quantidade de material aqui, ó. Caso a montagem seja muito intensa na interferência, vai acontecer uma rachadura aqui. Já aconteceu em alguns casos. Então, para não acontecer mais, eu fiz um reforço nessa área aqui para que isso não se repita mais. Okay? Sempre eu estou preocupado com a evolução do produto, pensando no cliente, como que ele vai se sentir quando ele comprar o produto, o dinheiro que ele vai investir, como que vai se comportar o produto. Olha a quantidade de alumínio que tem aqui ao redor do prisioneiro. Então já é uma adição de material bem considerável. Aqui chega a 9 milímetros, tá? Isso gera uma resistência à tração bastante alta. O fato do cilindro ter ficado com menos material de sobra gera um resfriamento do alumínio na hora da fabricação mais rápido, uma taxa de resfriamento maior. E isso deixa o alumínio mais duro, então ele já ganhou mais resistência também. Esse foi o primeiro lote desse cilindro. Conforme ele for fazendo, a gente vai fazendo pequenos ajustes e as coisas vão melhorando. A dureza do alumínio, o acabamento, o alinhamento das peças vai melhorar mais ainda. Nas montagens extremas, como eu estava falando, caso parecido com esse daqui, que é uma camisa de 97 milímetros externa, força muito a questão de falhas de material, né? Falha estrutural, romper o cilindro, ou algum outro tipo de defeito de rachadura, ou que não sobra mais material, né? Como aqui, ó, a base dele dá para se notar que fica bem estreito na região aqui que assenta o cilindro. Olha ali como era bem estreito, então quase não sobrava material. Essas montagens extremas não foram previstas por mim, né? Conforme veio cada vez mais a necessidade de aumento de cilindrada e de usar um pistão maior, o cilindro foi comportando como ele dava, até o limite. E essa argola que a gente tem aqui de 96 milímetros vai exemplificar muito bem essa diferença que deu. Então a gente nota aqui, ó, uma quantidade maior de material na base de assentamento do cilindro. Na lateral também aumentou bastante. Agora tem material o suficiente, tá? Não fica numa condição de risco. E o cilindro Big Block 3, que é esse aqui,
vem com essa adição de material, que é esse ressalto, né, esse contorno, no alojamento da corrente de comando para reforçar a estrutura do cilindro, para que a gente não perca uma montagem segura em condições extremas, né, que é no limite, né, uma camisa de 97 milímetros externo é possível montar, com um prisioneiro com menos de 8 milímetros, né. O original ele tem 6.8, ele é torneado na parte do corpo dele e favorece uma montagem extrema assim. Esse cilindro ele tem alguma rebarba aqui ainda, porque ele está bruto. Depois que chega para o cliente, ele vai ser torneado em cima um pouco, vai perder a rebarba, vai ficar com o contorno perfeito, assim como está o Big Block 1. E nesse caso do Big Block 3, aquele alojamento do acionador não vai profundamente, para não ter perigo de comprometer a estrutura. Então ele só vai até essa distância aqui. Aí depois, se for necessário, se faz um ajuste sim no acionador, porque quando se sai muito do original, todas as peças acabam recebendo algum tipo de customização, né? Na parte externa, o Big Block 3 é idêntico ao 2, porque não há uma necessidade de ter mais material ainda ao contorno do corpo, né? Só a adição do ressalto e a economia de material, porque o furo dele interno é 85 milímetros, já que vai ser aberto até o final. E também se alguém quiser montar um 88, um 85 aqui também dá. Por preferência de qualquer um tem essa possibilidade. E o Big Block 2, que antigamente era 78 milímetros, passou para 82. Assim, eu economizo material e o cliente que vai comprar economiza tempo de usinagem, facilitando o trabalho, né? Então, a característica do alojamento aqui também é igual nos três. Ali, tirando mais um pouquinho de material, que é uns 20 centésimos, ele vai limpar toda a rebarba que tem da fabricação, a do molde, né? Que a gente não faz o rebarbamento aqui para economizar valores, né, de trabalho, de mão de obra e de ferramental, porque dentro da opção que tem no mercado, aí, entre os cilindros que são fabricados, para aumento de cilindrada, o meu é o mais barato e não é o pior. Eu acredito que agora com essa versão de cilindro aqui, eu acredito realmente que é o melhor cilindro, porque ele tem um aspecto mais bonito, mais semelhante ao original, o desenho é bem retinho, não tem mais desnivelamento nenhum. Ele não tem falhas de fundição, é um material sólido e homogêneo. Ele não tem toda a resistência que o material da Honda tem, porque ele não sofre tratamento térmico, mas eu pretendo começar a fazer ele temperado, né? O alumínio temperado ele sofre um resfriamento em água depois da fundição, antes de terminar de resfriar. Mas por enquanto ainda não está fazendo necessário esse tipo de operação. Então eu acredito que é um cilindro sim muito bonito, eu acho ele muito bonito agora, mais ainda, né? Tá quase à perfeição. Dá um aspecto muito original no motor, eu acho que um motor desse aqui montado fica até difícil de relance, tu vai olhar e não vai conseguir determinar se é um original ou não. A aparência dele, o acabamento fino vai melhorar porque o molde trabalhando mais vezes ele vai ficando polido, vai amaciando, né? E a gente vai conseguindo refinar o processo. É um cilindro muito bom, tem um poder de arrefecimento maior ainda do que antigamente tinha, e eu nunca tinha ouvido nenhum relato de superaquecimento, então ele reduziu o peso, ele é muito leve, eu acredito que é a opção de cilindro mais leve agora que tem no mercado, é a opção de cilindro mais bonito, tá? É o mais antigo, o primeiro de todos, deve ser o que é o mais fácil de montar, não agrega menos peso, menos aquecimento para quem mora nos estados mais quentes do Brasil. Ele vai refrigerar melhor e é o cilindro com custo mais barato que tem, mais baixo que tem. Não tem outro cilindro mais baixo que esse aqui. Todo mundo que está concorrendo comigo no mercado está vendendo bem mais caro. São mais dois concorrentes e os dois principais vendem mais do que o dobro do meu preço. Tá? Estão vendendo mais do que o dobro do preço.
E no cartão de crédito eu faço em R$ 320 e à vista em depósito ou transferência só R$ 300 mais o frete. Tá aí, pessoal. Estou bem contente com o cilindro. Por agora estou satisfeito com esse primeiro teste, né? Isso aqui foi o primeiro teste. A primeira vez que eu fundi, que eu fabriquei ele, é essa aqui. E já saiu bem legal. Nas próximas vai continuar melhorando. E é isso aí. Eu faço ele como se eu fizesse para mim mesmo. Até a próxima.